Êxodo capítulo 20, verso de número 4. Não se assuste com o verso. Se você achou, só para eu saber, diga amém. Quem não achou, diz EBD. Tá bom. Êxodo 20, verso 4, diz assim a palavra de Deus: não faça imagens de coisa alguma, nem de coisas que há em cima no céu, nem de coisas que há embaixo na terra, e nem de coisas que há nas águas debaixo da terra. Não crie imagens. Feche teus olhos por um momento, Senhor Jesus. Mais uma vez, Pai, eu estou aqui para pedir, Deus, a tua orientação. O Senhor sabe, Deus, que por mim, de mim não sai nada. Preciso, Senhor, que o Senhor mais uma vez venha agir em nosso meio. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para tocar os corações, para falar aos corações, e que a tua palavra, Deus, encontre o lugar e o propósito para qual ela foi estabelecida nessa noite. Peço que o Senhor me esconda atrás da cruz, que os meus irmãos até se esqueçam do mensageiro, mas não se esqueçam da mensagem. Essa é a minha oração a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Queridos, esse texto que nós lemos, ele é um texto muito conhecido. E é um texto que muitas vezes está em debates, quando a gente fala de religião. Não faça imagem ou não crie imagem, é um texto que muitas vezes a gente ouve por aí. Só que muitas vezes a gente não entende a importância desse texto. E a primeira coisa que eu queria destacar é justamente a importância que esse texto tem para que eu e você possamos entendê-lo de fato. Esse texto que nós lemos, ele é um texto que ele faz composição aos 10 mandamentos que Deus deixou à nação de Israel através do ministério de Moisés. Só para você entender, esse texto é um dos 10 mandamentos, isso já merece muita importância. Aí você me pergunta, Tainã, é só os 10 mandamentos que Deus nos deu? Não. Deus catalogou através do ministério de Moisés mais de 600 leis. Alguns estudiosos falam de 613, outros já estão falando de 615, mas a questão é que mais de 610 leis foram catalogadas por Deus através do ministério de Moisés. E dentre todas essas leis, nós temos leis morais, nós temos leis civis, nós temos leis sociais e nós temos leis religiosas. Então, dentre essas leis, nós temos aquilo que Deus chamou de prioridade, que é o top 10 de Deus, que são os 10 mandamentos, que você conhece bem e assiste na Record. Não, está amarrado, mas você entendeu. Então, existem os 10 mandamentos. Então, Deus usou Moisés para tirar 10 mandamentos dentre todos esses mandamentos, essas leis que ele instituiu e catalogou para a nação de Israel ter seus limites. Quando Jesus, lá em Marcos, no capítulo 12, verso 28, se não estou enganado, vai ser questionado por um mestre da lei, perguntando para ele, Senhor, qual é o maior de todos os mandamentos? A pergunta desse mestre da lei é uma armadilha. Porque basicamente o mestre da lei, em outras palavras, está falando para Jesus o seguinte, Jesus, se Moisés, que é Moisés, conseguiu extrair para a gente 10 mandamentos de mais de 600, e o Senhor disse que é maior do que Moisés, faz o seguinte, pega desses 10 e separa um para nós, qual é o maior de todos? E a resposta de Jesus é muito interessante. Jesus vai responder, o maior de todos os mandamentos é amar a Deus com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com todo o teu intelecto. Esse é o maior de todos os mandamentos. Só que Jesus não parou aí. E ele disse, e o segundo maior mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Agora repara numa coisa, em nenhum momento o mestre da lei perguntou para Jesus qual eram os 2 maiores. Em nenhum momento o mestre da lei perguntou, Senhor, faz um apanhado dos 2 maiores mandamentos para a gente. Não, ele perguntou apenas qual era o primeiro maior. Só que na cabeça de Jesus, não existe eu e você amarmos a Deus acima de todas as coisas, se nós ignorarmos o nosso próximo. Não tem como a gente cumprir o maior de todos os mandamentos, que é amar a Deus acima de todas as coisas, se a gente não amar o nosso próximo. Então Jesus responde, o maior de todos é amar a Deus, e o segundo maior é amar o próximo. Agora preste atenção, em nenhum momento Jesus negou a validade ou a existência dos 10 mandamentos. Ele apenas pegou os 10 mandamentos e ele separou-os em 2 classes. Aquilo que Jesus chama de primeiro e maior mandamento diz respeito a todos os mandamentos dos 10 que fazem com que eu e você, cumprindo eles, cumpra o nosso amor a Deus. Ou seja, todos os mandamentos dos 10 que estão ligados diretamente ao nosso relacionamento com Deus, significa cumprir o maior de todos os mandamentos.
E todos os mandamentos dos 10 que diz respeito ao nosso relacionamento e nossa comunhão com o próximo, isso significa amar o próximo como a ti mesmo. Agora, reparem numa coisa. Esse texto que nós lemos, aonde vai dizer não crie imagem de coisa alguma, esse pequeno verso que nós lemos, ele é um mandamento que está ligado diretamente àquilo que Jesus chamou de maior de todos os mandamentos. Ou seja, se eu e você queremos cumprir o maior de todos os mandamentos, que é amar a Deus, se eu e você queremos amar a Deus acima de todas as coisas e entregar para Jesus uma carteirinha dizendo, Senhor, eu te amo acima de todas as coisas, nós precisamos cumprir isso daqui. E a nossa vida não pode ter imagens. Só que até aí todo mundo entende. Até aí todo mundo sabe. O negócio começa a ficar complicado quando nós pegamos esse mandamento de não criar imagem e interpretamos ele. Por quê? Porque geralmente quando nós lemos esse texto, não cria imagem, nós associamos esse mandamento na nossa cabeça automaticamente a uma classe religiosa que tem como a sua liturgia de culto adoração a uma estátua, adoração a um ídolo, adoração a uma escultura. E nós chamamos isso de imagem, o que não está errado, mas está incompleto. Sabe por quê? A palavra imagem aqui, queridos, ela vai derivar a palavra imaginação. Aliás, todas as vezes que um ídolo, seja ele de bronze, de barro, de pedra, de ouro, de gesso, todas as vezes que um ídolo se manifesta nas Escrituras, ele sempre traz consigo uma característica. Qual característica? Ele sempre virá com percepções humanas. Por exemplo, o Salmo 115, verso 5. Os deuses das outras nações, como é que eles são? Tem boca, igual eu e você, só que eles não falam. Tem olhos, igual eu e você, só que eles não enxergam. Tem mão, igual eu e você temos, só que eles não tocam nada. Ou seja, um ídolo está se manifestando em algo físico, uma imagem está se manifestando em algo físico. Mas essa imagem, primeiro, ela vem com percepções humanas, porque antes de qualquer coisa se transformar em algo físico, ela primeiro nasceu aqui. Criar imagem não é apenas a gente manifestar isso em algo físico. Criar imagem não é apenas a gente criar uma estátua de Deus e falar, esse aqui é meu Deus. Criar imagens é todas as vezes que eu e você usamos a nossa imaginação limitada e pequena para determinar como Deus deve agir, para determinar como Deus deve ser, para determinar como as coisas devem acontecer. Todas as vezes que nós limitamos Deus à base da nossa imaginação, nós estamos criando imagens. Quem sabe você entrou aqui nessa noite, há muito tempo você tem pedido a Deus o cumprimento de uma promessa. E você tem falado para Deus, Deus, eu preciso que essa promessa se cumpra, eu preciso que seja desse jeito, eu preciso que seja dessa forma e nessa hora. E as coisas não estão acontecendo. E o Senhor me trouxe aqui para dizer uma coisa para você. Eu sou Deus na tua vida, eu faço as coisas na tua vida, eu não preciso da tua imaginação limitada. Sabe por quê, queridos? Porque aquilo que Deus tem para fazer na minha e na sua vida, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem algum. Ou seja, o que Deus quer fazer na tua vida, a tua capacidade humana não tem estrutura para suportar. Então guarde isso no teu coração, não crie imagens. E eu comecei a pesquisar na palavra de Deus algumas razões do porquê Deus não quer que eu e você façamos imagens. E eu descobri algumas delas. Primeira coisa, por que Deus não quer que eu e você façamos imagens? Porque todas as vezes que eu e você fazemos ou criamos imagens, nós automaticamente nos frustramos. Eu não sei se você tem isso na tua cabeça, querido. Mas parece que tudo que eu imagino que vai acontecer de um jeito, não acontece daquele jeito. É assim ou não é? Deus tem um caminho, pastor, para trazer a bênção na nossa vida, um caminho só. É aqui, vai chegar por aqui. E Deus olha aquilo e fala, você acha que eu sou tão limitado assim? Deus cria um caminho alternativo, mas Ele não usa aquele que a gente estava esperando. É assim ou não é? Olha a heresia que eu vou te falar aqui agora. Olha a heresia. Parece que Deus, antes de dormir, porque Deus dorme, Ele dobra o joelho para orar para Ele mesmo. E depois da oração Ele olha e tem uma placa assim, ó, escrito lá no quarto dele. Nunca faça as coisas do jeito que os homens pensam. Não parece que é assim? Tudo que a gente imagina, não, Deus vai acontecer, vai fazer a obra dele na minha vida através desse meio. Deus vai fazer desse jeito. Não acontece. Agora pasme. Essa placa existe,
Está lá em Isaías 14, 24. Olha o que o texto diz. E o Senhor dos Exércitos jurou. Pensa só, quando Deus fala é importante. Agora pensa Deus jurando. E o Senhor dos Exércitos jurou dizendo, como eu pensei, assim sucederá. Como eu determinei, assim se efetuará. Em outras palavras, sabe o que Deus está falando para mim e para você nessa noite? Não vai ser como a gente pensa. Não vai ser como você planeja. Vai ser como eu pensei, vai ser como eu determinei. Porque, sabe por quê, queridos? A nossa vida está na mão de Deus. Ele já pensou em cada detalhe daquilo que Ele tem para fazer na nossa vida. E muitas vezes a nossa imaginação fica falando, Deus tem que ser desse jeito. E Deus lá está olhando a agenda dEle com toda a nossa vida e dizendo, ô meu filho, você não sabe de nada. Quem sabe teu coração está aflito aqui nessa noite por causa disso. Deus, as coisas não estão acontecendo, Deus. Deus não está sendo do jeito que eu pensei. Exatamente. Não crie imagens, porque você vai se frustrar. Aquilo que Deus tem para fazer na tua vida é além da tua imaginação. Aonde Deus quer te levar, vai além do que você imagina. Como eu disse para você, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem nenhum. Então, queridos, entenda uma coisa, quando eu e você usamos a nossa imaginação para determinar as coisas de Deus, para determinar como Deus deve fazer e acontecer, nós vamos nos frustrar, porque quem é Deus na nossa vida é Ele. Não aqui. Deus não precisa da nossa imaginação. Ele precisa da nossa fé. Somente isso. Então não crie imagem, porque a gente vai se frustrar. Segunda razão do porquê Deus não quer que eu e você façamos imagens. Porque quando eu e você fazemos imagens, nós atrapalhamos a obra de Deus na nossa vida. Sabe quem que criou a imagem na Bíblia? Abraão. Deus chega para Abraão e diz o seguinte, Abraão, você vai abençoar todas as famílias da terra. A sua descendência vai ser numerosa, Abraão. Abraão falou, beleza, Senhor, só que tem um problema. Eu já sou velho, a minha esposa não pode gerar. Então, ele cria a primeira imagem da vida dele. Já que Deus me deu essa promessa de que eu vou ser numeroso, mas eu sou velho, a minha esposa já é estéril, ou seja, a gente não consegue gerar, é improvável, é impossível. Então quem vai fazer com que essa descendência numerosa aconteça na minha vida vai ser o servo da minha casa, porque antigamente tinha essa cultura, quando a pessoa não gerava filhos, a descendência, ou seja, a projeção do futuro da vida da pessoa passava através do seu servo. Então ele fala, vai ser meu servo Eliabe, Senhor. Deus aparece para ele de novo e fala, Abraão, não vai ser Eliabe, vai ser um filho do teu sangue. Então Abraão cria a segunda imagem. Bom, já que é filho do meu sangue, pode ser do meu sangue, mas não pode ser da Sara. Não precisamente, precisa ser da Sara. Então ele vai lá e deita com a empregada. E tem um filho chamado Ismael. E hoje a gente olha para a Palestina e a gente vê as consequências de Abraão criar imagens. Irmãos teus em Cristo estão morrendo lá. Estão sendo perseguidos lá. Porque um dia Abraão recebeu uma promessa de Deus, e ao invés dele crer e obedecer daquele jeito, ele usou a imaginação dele, ele usou a limitação intelectual dele para determinar que tinha que ser daquele jeito, daquela forma humana, daquela forma limitada, e hoje nós vemos as consequências. Quando eu e você criamos imagens, nós automaticamente estamos atrapalhando a obra de Deus na nossa vida. Uma vez cheguei na igreja, estava numa vigília, sentei no último banco, pastor. O pastor estava pregando e me viu. E profeta nunca fala baixo. Meu filho, fica de pé. Lá vai eu ficar de pé. Vem aqui na frente. Vim na frente. Deus está me mostrando você pregando e viajando por essa nação. E Deus me colocou um país. E esse país é para você guardar. Que você vai para aquele país. E falou o nome do país. Falei, amém. Vamos para lá. Glória a Deus. Passou. Isso está acontecendo de sábado para domingo. No outro sábado eu estava em outra igreja, outro local, não conhecia ninguém. Estava tocando violão no dia. Desci para ouvir a mensagem, o pastor, esse jovem aqui que estava tocando violão, fica de pé. Lá vou eu de pé de volta. Ele falou, Deus me mostrou para você continuar com esse coração de servo, porque enquanto você tocava violão, Ele me mostrou uma bandeira de tal país em volta de você, e falou o nome do país, o mesmo país de 7 dias atrás. Eu falei, Deus quer que eu vá mesmo para lá, né? Amém, vamos para lá.
Passou uma semana, 2 semanas, uma pastora, essa não era assembleiana, era mais batista, mas veio falar comigo. Meu filho estava orando pelo irmão. Eu falei, que bênção. Eu falei, eu tenho uma palavra para você, ela disse. Eu falei, diga, pastora. Ela falou assim, Deus me mostrou que vai te levar para um lugar muito longe. E é um país assim, e falou o nome do país. O mesmo país que os outros 2 tinham falado. Irmão, fala sério, você recebe 3 palavras proféticas em curto período de tempo por pessoas independentes. O que você pensa? Eu vou amanhã. Peguei meu celular, liguei para um amigo meu que estava lá, falei, prepara tudo aí, estou indo, estou chegando, Deus me deu a palavra. Eu tinha um dinheirinho guardado de uma empresa que eu tinha sido mandado embora, glória a Deus por aquilo. Eu falei, eu vou pegar esse dinheiro, vou comprar passagem, estou chegando. Adivinha o que aconteceu? Nada. Tudo deu errado. Aí fui orar. Johnny Bravo Gospel, dobrei o joelho, falei, Senhor, quem está errado, eu ou você? Já fez essa oração? Deus, eu não fiz nada de errado, o Senhor me deu a palavra. Não foi o Senhor que usou o primeiro homem? Foi. Não foi o Senhor que usou o segundo profeta? Foi. A pastora Batista? Não foi. Então, Senhor, o que eu tenho feito de errado? Eu estou com dinheiro, eu estou me projetando, eu estou fazendo as coisas. Sabe o que Deus nos respondeu? Eu não pedi a tua ajuda. Deixa eu te falar uma coisa, existem promessas de Deus que Deus cobra da gente posicionamento. Por exemplo, lá em Lucas capítulo 1, a Bíblia fala que Jesus, depois do seu nascimento, depois do seu crescimento, Mateus capítulo 1, se não estou enganado, ele vai viajar para a cidade da Galileia, para ir morar na Galileia, para que se cumprisse a profecia. Ou seja, Jesus tomou uma atitude para a promessa se cumprir. Agora, quando Jesus era pequeno, ele não tinha domínio sobre ele, a Bíblia fala que uma perseguição acontece, e por conta dessa perseguição, José e Maria, pai e mãe de Jesus, levam Jesus até o Egito, e quando chegam no Egito, por conta de algo que eles tiveram que sair, eles não fizeram isso programado, eles saíram corrido de lá, eles chegam no Egito, a Bíblia fala, e assim se cumpriu a profecia de que o meu filho seria chamado Egito. Existem promessas que Deus cobra da gente posicionamento, mas existem promessas, queridos, que muitas vezes, se nós metemos a mão, nós vamos atrapalhar tudo. Quem sabe você está aqui com a tua vida parada. Quem sabe você está aqui cheio de promessa, cheio de projetos, cheio de coisa, e você está falando, Deus, por que não está acontecendo? E Deus me trouxe aqui para dizer o seguinte, Ele não pediu a tua ajuda. Muitas vezes, queridos, quando eu e você colocamos a mão, nós limitamos ou minimizamos aquela obra linda e grande que Deus podia fazer na nossa vida. E eu e você colocando a mão, nós atrapalhamos. Não crie imagens, porque atrapalha a obra de Deus. Filipenses vai dizer, aquele que começou a boa obra é fiel e justo para terminar. Aquele. Deixa Deus ser Deus na tua vida, amém? Deixa Deus, quem sabe você está fazendo uma campanha da vitória aqui na quinta-feira, eu digo para você o seguinte, continue, venha, faça tudo o que você pode fazer. Agora entenda o seguinte, quando Deus falar, meu filho, deixa que é comigo, não se preocupe com o tempo, não se preocupe com circunstância, não se preocupe com nada, porque se Deus te prometeu, Ele é fiel e poderoso para cumprir, e independentemente, se parece que a circunstância não vai dar certo, Ele é Deus. Não crie imagens. Você atrapalha a obra de Deus. Não crie imagens, porque você vai se frustrar. Terceira razão do porquê que nós não devemos criar imagens. Porque todas as vezes que eu e você criamos imagens, além de nós nos frustrarmos, além de nós atrapalharmos a obra de Deus, a gente também pode correr o risco de não renunciá-las lá na frente e cultivar imagens o resto da nossa vida. Abraão, em Gênesis no capítulo 22, a Bíblia fala que Deus chega para Abraão e diz o seguinte, pega teu filho Isaque, tem como colocar no telão por gentileza? Gênesis 22 a partir do verso 2, você vai ler comigo isso, olha que interessante. Gênesis 22, verso 2. Olha lá. Prosseguiu Deus. Toma agora teu filho. Teu, o que está escrito ali? Único. De novo. Teu único filho, Isaque, a quem amas. Espera aí, irmão. Quantos filhos Abraão teve?
2. Antes de Deus ter Isaac, ele teve um menino chamado Ismael. Só que é Deus falando: toma agora teu filho, o teu único filho, a quem amas. Vai à terra de Moriá e oferece ali. Preste atenção nisso aqui. Deus está falando para Abraão: pega Isaac, teu filho, o teu único filho. Mas Deus sabia que Abraão tinha 2 filhos. Abraão teve Ismael e depois Abraão teve Isaac. Sabe o que isso significa? Tudo aquilo que eu e você conquistamos, que não faz parte do plano de Deus, Deus não atribui como nosso. O único Isaac que Deus reconhece, o único filho que Deus reconhece, é aquele que é nascido da sua promessa. Muitas pessoas, queridos, saem por aí dizendo: eu vou fazer acontecer, eu vou planejar, eu vou fazer um monte de coisa, eu vou ganhar dinheiro, eu vou fazer... E não é errado. A questão é que quando essas coisas, elas impedem você de cumprir ou realizar aquelas promessas que Deus tinha feito, Deus não reconhece isso como conquista. Pega Isaac, teu filho, o teu único filho. Deus manda te perguntar: quantos Ismael você tem na tua vida? E quantos Isaques você tem na tua vida? Não crie imagens, porque uma vez que essas imagens se manifestam, possivelmente fica difícil da gente renunciá-las. Você acha que foi fácil para Abraão chegar para Ismael e falar para Ismael: Ismael, preciso que você vá embora. Por quê? Porque isso não é plano de Deus. Abraão fez isso. Então crie imagens, porque você vai se frustrar, você vai atrapalhar a obra de Deus, e além disso tudo, você ainda está perdendo aquela única promessa que poderia fazer de você uma bênção. Não crie imagens. Aí eu comecei a pensar, e eu pulei para uma segunda etapa nesse pensamento. Se Deus não quer que eu e você usemos a nossa imaginação, não quer que eu e você façamos os planejamentos baseados na nossa percepção, por que Ele nos deu a imaginação? Por que Ele nos deu esse cérebro que é tão poderoso? Eu descobri por quê. Como que nós vivemos uma vida então sem criar imagens? Primeira coisa, ia chovendo molhado aqui nessa igreja, mas eu preciso falar: sabendo o teu propósito. Irmão, uma vez eu falei isso na igreja, o pastor chegou e falou: essa palavra é para jovem. Eu falei: não é para jovem. Se eu falar para você que tem gente de 50, 40, 60 anos que está vivendo nessa terra e acha que a vida dele é pagar conta, para pagar conta, para pagar conta. Existe um propósito para a tua vida. Existe um plano para você. E se você está vivo, significa que ainda é possível cumpri-lo. Quem sabe você está se sentindo perdido na vida. Quem sabe você falar: será que isso aqui mesmo vale a pena? E Deus está me usando aqui para dizer para você o seguinte: e descubra o teu propósito, que você vai ver a vida brilhar para você. Por mais que canse, por mais que seja difícil, por mais que você chore, por mais que tenha lutas, você tem certeza que você está fazendo aquilo que Deus te mandou fazer. Você está fazendo aquilo que você nasceu para fazer. Irmão, imagine o Leonardo DiCaprio ouvindo o diretor do Titanic chegando para ele dizendo: você vai fazer um filme de um barco grande que vai afundar. Ele pega aquele papel e não lê uma página do roteiro. Não conversa com o diretor para saber o que eu devo fazer, não. Ele só sabe o apanhado geral. O que vai acontecer? Ele vai estragar o filme. Na hora da porta lá, que a Rose está na porta, ele vai dar uma bicuda nela, agarrar a porta e a Rose morre. Tudo ao contrário. E queridos, muitas vezes você está rindo aqui, mas é isso que acontece na nossa vida. O roteiro está aqui. O diretor está de livre acesso a qualquer momento para a gente. E mesmo assim a gente não pergunta: Senhor, para onde eu devo ir? O que eu devo fazer? E nós vivemos a nossa vida com base nisso aqui. Isso aqui é falho demais. Não crie imagens. Deixa Deus ser Deus. Saiba o teu propósito. Sabe por quê? Quando você sabe o teu propósito, as propostas que vêm, você analisa com base naquilo que você nasceu para fazer. Depois que eu casei, eu descobri que eu não nasci para cantar. Parei de cantar. Até hoje a Karen glorifica por isso. Então não adianta. Saiba o teu propósito. Você nasceu para isso, caminha aqui. Vem uma promessa que ganha, vem uma proposta onde você vai ganhar mais. Queridos, não faça isso. Existe um propósito.
Existe um plano de Deus para a tua vida, e Ele está lá no céu dizendo, se você cumprir esse plano, você vai alcançar tudo aquilo que eu tenho para a tua vida, você vai alcançar tudo aquilo que eu tenho para fazer, através da sua vida, o reino de Deus prospera, e você também. Saiba o teu propósito. E por que Deus não quer que eu e você façamos imagens? Como viver uma vida sem criar imagens? Deixando Deus te surpreender. Quando você deixa isso aqui em stand-by, e você começa a usar a tua fé e não o teu intelecto, para se relacionar com Deus, você começa a descobrir as surpresas de Deus na sua vida. As surpresas de Deus na sua vida. Como eu disse para você, o que Deus tem para a nossa vida, não cabe aqui. Mas a nossa fé, ela tem o suporte necessário para que a gente caminhe até esse propósito. Deixa Deus te surpreender. Eu sempre tive uma imagem de Deus. Sempre imaginei Deus da seguinte forma. Um ser muito grande, sentado num trono muito branco, de chinelo de dedo, não sei porque que eu imagino Deus de chinelo de dedo, de chinelo de dedo com um raio na mão, esperando eu e você pecar, para quando eu e você pecasse, ele atacasse o raio na nossa cabeça e diz, morre! E aí ele dava um sorriso. Essa era a visão que eu tinha de Deus. Um Deus chato, um Deus ranzinza, um Deus que parece que está com azia, todo momento que fica brabo. Essa era a imagem que eu tinha de Deus. Os crentes da igreja, tudo quadrado. O que eu vou fazer na igreja domingo à noite? Eu olho as pessoas, todo mundo lá no bar, tomando uns rabos de galo, e as pessoas vêm, colocam a Bíblia debaixo do braço, vêm para a igreja, eles são tudo quadrados, não sabem o que estão perdendo. Os jovens da igreja têm medo de ir para o inferno, por isso que fica lá, cheio de gente aí, para eles namorar, cheio de bebida para eles tomar, e eles estão dentro da igreja. Olha a visão que eu tinha de Deus, olha a visão que eu tinha da igreja. Pastor é tudo ladrão, a liderança só quer nos manipular. Essa era a visão que eu tinha. Até que eu fui num retiro uma vez, e eu estava passando um momento muito difícil na minha vida. Minha família, por algumas razões pessoais e alguns erros dos meus familiares, começou a sofrer ameaça de morte, estava chegando nos filhos, e eu estava sofrendo ameaça de morte também. Então era um período que eu passei muito medo, muito medo. Eu não dava um sorriso. Sabe o que eu orava? Eu falava para Deus assim, Deus, se eu pudesse te pedir uma coisa, eu queria te pedir que eu voltasse a sorrir de novo. Quem sabe você está aqui assim também. Ainda faz tempo que eu não consigo me alegrar. E eu orava para Deus, falava, Deus, eu preciso sorrir de novo. E todo mundo via eu triste, cabisbaixo, eu não fazia nada. Eu falava, Deus, não tem mais sentido essa vida, não tem mais sentido, não tem brilho nenhum, Senhor. E eu fui nesse retiro. Cheguei no retiro, estava num canto da capela, adorando, estava tocando uma música, eu estava ali, e de repente veio um jovem, do outro lado da capela, olhou na bolota do meu olho e falou, xarará, e veio andando. Aquilo me assustou, porque eu não estava acostumado, eu tentei dar uma corridinha, não deu. Ele chegou até mim, colocou a mão no meu ombro. Queridos, eu não conhecia ele, eu não conhecia ninguém. Eu nem sei o que eu estava fazendo lá, para você ter ideia. Eu sei que eu fui. Ele colocou a mão no meu ombro e falou o seguinte, Deus está me mostrando isso. E começou a falar toda a minha vida. Foi uma das maiores experiências que eu tive com Deus. Ele falou desde as ameaças de morte, até a minha oração que eu falava para Deus, Deus, será que eu vou sorrir de novo? Eu só conseguia chorar. Falava, Deus, agora eu sei que o Senhor entende da minha vida, mas pode me curar? E o menino soltou meu ombro, deu 2 passos, parou, olhou para mim de novo e falou assim, Deus está te devolvendo a tua alegria. Quando ele falou aquilo, queridos, gerou dentro do meu coração uma alegria, uma alegria, uma alegria. Queridos, eu me senti bobo de novo. Eu falava, Jesus amado, estou sorrindo, cheio de medo, mas estou dando risada. Posso morrer a qualquer momento, mas estou sorrindo. E eu falava, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele olhou para a minha cara e falou o seguinte, e a tua marca a partir de hoje vai ser a alegria. E queridos, depois daquele dia, eu não sei te explicar. Eu posso estar falando para você aqui no altar, você pode estar conversando comigo ali fora. De alguma forma eu vou fazer você rir. E depois que eu faço você rir, eu sempre lembro que um dia eu tinha a imagem de um Deus bravo, ranzinza, chato, com azia, cheio de dor,
que não dava um sorriso, que não se alegrava com nada, um Deus quadrado, mas aquele Deus falou comigo e disse assim: na minha presença, até a tristeza salta de alegria. E eu fui surpreendido. Quem sabe você tem uma imagem de Deus? Deus é um Deus que só cumpre promessas para os seus escolhidos. Você é escolhido. Deus só cumpre promessas para os seus ministros. Você é ministro dele. Queridos, quantas vezes eu e você perdemos aquilo que Deus tem para a nossa vida, porque nós criamos na nossa mente que Deus só escolheu os próximos. Fique próximo então. Você é próximo dele. Jesus não deu a vida dele lá na cruz para te ver longe dele. Ele deu a vida para você ficar aos pés dele, perto dele. E tudo que você pedir, de acordo com a vontade dele, não é que pode acontecer, vai acontecer. Quando você ora com o coração sincero, dizendo: Deus, eu sei que só o Senhor pode me ajudar. Ele vai ajudar. Não crie imagens. Deixa Deus te surpreender. Fica de pé comigo para parecer que está acabando. Eu gosto de terminar, queridos, contando esse último testemunho que edificou tanto a minha vida. Eu espero que edifique a tua também. Como eu disse para você, desde que eu me casei com a Karen, o meu ministério de louvor e adoração ruiu. Ruiu. Não sei o que acontece. Até no começo do casamento, pastor, eu cantava mesmo. Tem pessoas aqui que sabem. E aí, quando chegou no casamento, eu e a Karen ia fazendo nossos cultos, né, em casa. E a Karen falava: vai, amor, tô com a garganta ruim. Eu falei: não, deixa que eu canto. Pegava meu violão e começava a cantar, com o olho fechado. E você sabe que você tem que dar uma conferida para ver como é que está o povo reagindo, né, à tua adoração. Eu olhava para a Karen e ela estava rindo. Eu falava: meu Deus, canto tão mal assim. Depois eu gravei e me ouviu, falei: canto mesmo. Jesus amado, nunca mais. E teve um dia que eu falei para a Karen o seguinte: amor, eu vou ali no quarto orar. Vou pegar meu violão, vou trancar aquela porta, e você vai colocar um fone de ouvido e vai ficar na cozinha, porque eu vou cantar. Tá bom? Tá bom. Cheguei lá no quarto, peguei meu violão e comecei a tocar. E graças ao bom Deus eu não cantei aquele dia, porque a janela estava aberta. E eu morava no segundo andar de um apartamento. Quando eu comecei a só tocar violão, o menino que morava no primeiro andar me ouviu tocar. Ligou para o amigo dele e falou: vem aqui ouvir uma coisa. Aí o amigo dele veio e os dois começaram a ficar me ouvindo tocar violão lá embaixo. E eu tocando e chorando e tocando sozinho. Eu falava: Deus, vou fazer isso para o Senhor sozinho. E de repente, não contente com isso, os meninos bateram lá em casa. A Karen atendeu, eu não estava na sala, mas eu estava lá no quarto. Os meninos perguntaram: era você que estava tocando violão? Perguntaram para a Karen. Eu não estava na sala, mas eu acredito que a resposta dela foi assim: não era eu, era meu marido, bonito, elegante, charmoso. Foi assim, né? Eu creio. Ela disse não, tá? Mas eu creio. E aí eu cheguei assim, falei: o que foi? Era você que estava tocando violão? Era eu. Cara, que legal, mostra pra gente. Eu falei: mostra. Levei eles lá para dentro, comecei a tocar violão para eles. Eles ficavam alegres assim, falavam: nossa, você toca bem, a gente está aprendendo também. Aí ele fez uma pergunta para mim: quem te ensinou? E eu respondo o que eu respondo para todo mundo: ninguém me ensinou a tocar violão. Aliás, todas as vezes depois que eu me convertia, pastor, eu ia até o ministro do louvor, falava: me ensina a tocar violão. Ninguém tinha tempo para me ensinar. Era ensaio, era compromisso, ninguém me ensinava. Um dia se dispôs a me ensinar. Eu falei: que benção, vai me ensinar mesmo? Ele falou: vou. Eu falei: mas como é que vai ser? Ele falou: vou lá na tua casa. Eu falei: que benção, vai me ensinar a tocar violão, bênção de Deus. Quando minha irmã começou a namorar, ele parou de ir. Ou seja, não queria mesmo ensinar. Aí depois daquele dia eu dobrei o joelho e falei: Deus, o Senhor criou o violão, o Senhor criou as notas musicais, o Senhor criou a música, me ensina aí. E depois daquele dia eu aprendi. Se você me perguntar que nota você está fazendo, não sei, só sei que eu sei e estou tocando. E eu falei isso para eles.
Eu falei para eles, Deus me ensinou. Aí um deles olhou para mim, torceu o nariz e falou o seguinte: cara, eu vou te respeitar porque eu estou na tua casa. Eu falei, por quê? Ele falou, isso aí é ladainha. Eu não acredito em Deus. Eu sou ateu. Deus é uma fraqueza. E começou a falar um monte de coisa. E eu pensando dentro de mim, ele falando mal da minha fé, falando, zombando da minha fé, zombando de mim. E eu pensando dentro de mim, o cara vai vir na minha casa, zombar da minha fé, poxa, de um testemunho lindo que Deus me ensinou a tocar violão, e vai sair daqui me zombando? Ari hot dog não vai mesmo, eu vou falar com esse menino. Queridos, no meio do que ele estava falando, eu falei, peraí, deixa eu fazer uma oração por você. Ele falou assim, eu não acredito. Eu falei para ele, de quem que é essa casa que você está? Ele falou, é sua. Eu falei, então, você só sai daqui depois que eu expulsar um par de capeta. Eu vou orar. Ele deu risada e falou, tá bom, o que eu faço? Eu falei, faz assim. Não sei porquê, mas naquela época eu não entendia direito. Só faz assim, eu vejo eles fazendo, faz também. Fez assim. Coloquei a mão sobre eles e comecei a orar. Eu falava, Deus, salve esse menino. Ajuda esse menino. E por dentro eu estava assim, Deus me dá uma palavra, desesperado. Menino zombou da minha fé na minha casa, no meu quarto de oração, Jesus. Fala com esse menino através da minha vida, em nome de Jesus. E quando eu estava orando assim, desesperado, eu vi uma foto. Ele, 2 irmãos e um casal que eu automaticamente associei aos pais dele. E eu via que essa foto se rasgava entre o pai e a mãe. O pai ia para um lado, a mãe e os filhos iam para o outro. Divórcio. Terminei a oração, olhei para a cara, aí eu aproveito, irmão. Olhei para a cara dele e falei, sabe esse Deus que você não acredita? Ele falou, sei. Eu falei, acabou de falar comigo aqui, ó. Ele falou assim, o que ele falou? Eu disse assim, ele disse que você tem uns pais divorciados. Ele falou, sim. Só que não para aí. O teu pai, ele te machucou muito. Ele te batia, ele batia nos teus irmãos, ele batia na tua mãe. E quando rolou o divórcio, quando aconteceu o divórcio, todo mundo ficou preocupado com você, achando que aquilo era coisa ruim para você. Só que para você não é ruim, é um alívio, porque ele te machucava muito, né? Ele começou a ficar com o olho cheio de lágrimas. Eu falei, tem mais uma coisa. Hoje, quando você fala em pai, quando eu falo em pai para você, você automaticamente excluiu o teu pai terreno aqui da terra. E quando eu falo para você da existência de um pai celestial, você o rejeita, porque o teu pai da terra te feriu muito. É ou não é? E ele falava, é. Eu falei, mais uma coisa, você sabe que se você tiver que aceitar o pai celestial, automaticamente você vai ter que aceitar o teu pai da terra, e ele te fez chorar, não é? E ele falava, é. Eu olhei para o outro menino estava assim. Falei, o que foi? Ele falou, eu sou desviado. Resumo da ópera, comecei a falar de Jesus para ele. Falei para ele o seguinte, o Deus que você acredita, que você não acredita, é um Deus que a tua percepção criou, é um Deus que a tua mente criou, e agora eu só estou te apresentando o Deus verdadeiro. E comecei, irmão, comecei a falar de Jesus, comecei, ele chorava. Resumo da ópera, o menino entrou ateu, saiu dando paz do Senhor na porta de casa, convertido a Jesus. O outro menino entrou desviado, afastado do evangelho, voltou para Jesus. A Karen não estava no quarto, mas ela ouviu os gritos lá do quarto, ela estava na sala. A Karen viu o menino dando Deus abençoe e tinha ouvido falar que ele era ateu. A Karen olhou para mim e ficou rindo. O que você fez? Eu falei para ela, não fiz nada, amor. Acontece que hoje as pessoas estão cheias de imagem a respeito de quem Deus é. A única coisa que eu fiz foi mostrar o Deus verdadeiro, e Ele é irresistível. Deixa eu te falar uma coisa, a salvação da tua casa, a salvação da tua família, está quando você mesmo reconhecer Deus face a face e dizer, Ele é grande demais para caber aqui dentro. As pessoas vão começar a olhar para a tua vida e falar, esse é o Deus que eu acredito, esse é o Deus que eu quero. Então não crie imagem, porque o Deus que você serve está acima da tua capacidade humana de entendê-lo e decifrá-lo. Não crie imagens.